Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Amanhã é dia de Vasco da Gama e Cruzeiro e hoje no CT Moacir Barbosa estará acontecendo o último treino antes desse confronto muito importante para o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrentará amanhã uma equipe longe do Rio de Janeiro, local fora do Rio, que o Vasco ainda não conseguiu conquistar uma vitória neste Brasileirão, tanto em Minas, quanto em São Paulo, quanto no Rio Grande do Sul. Qualquer lugar fora do Rio, o Vasco ainda não venceu neste ano de 2025 pelo Campeonato Brasileiro. Então amanhã é um confronto importante para o Vasco, jogando como visitante. É importante pontuar jogando como visitante. Não adianta num Campeonato Brasileiro você pontuar em casa e não pontuar fora. Isto não existe para uma equipe que quer disputar pelo menos no meio da tabela, mas é também um jogo muito importante para o técnico Fábio Carille. Amanhã a partida, meu amigo torcedor vascaíno, eu digo que até mais do que importante, é essencial. Amanhã o Fábio Carille terá a oportunidade de mostrar para o torcedor vascaíno se é ou não é um técnico de qualidade, um técnico que vai entregar, um técnico que tem condições de permanecer até o final de 2025. Eu já tenho aqui as minhas conclusões sobre o treinador e para quem me acompanha já sabe quais são. Ou amanhã pode ser o ultimato do treinador. O último dia dele como técnico do Vasco. A última oportunidade dele para mostrar alguma coisa. Amanhã não há oportunidade melhor para vencer um jogo como visitante que se não essa. Contra a equipe do Cruzeiro, que em 3 jogos tem 3 derrotas na Copa Comebol Sul-Americana. Uma equipe que só tem 2 vitórias nas últimas 10 partidas. Se quer vencer alguém fora de casa, este alguém é o Cruzeiro amanhã. Então amanhã é um dia importante para o Fábio Carille, mas eu já deixo aqui a vocês na introdução do vídeo. Eu tenho o direito de criticar, você tem o direito de criticar, mas essa atual diretoria não tem o direito de reclamar do técnico que tem atualmente no comando. Pois quem contratou o Carille foi eles, ou foram eles. Senhor Pedrinho, senhor Felipe, senhor Marcelo Santana. E querendo ou não querendo, com todas as críticas ao treinador, o Carille está entregando tudo aquilo que a gente já sabia. Pouco. Se quisesse alguém que entregasse mais, contrataria um outro nome. Mas enfim, vou falar sobre tudo isso com vocês aqui. Teremos pela frente, volto a repetir, um boa noite gigante, um Acorda Vascão, perdão, muito agitado, muito movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, tá, vascaíno? 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, quem ainda não é um inscrito, venha logo correndo aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal, meu amigo vascaíno. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente na introdução, é claro, né? Pra te dar o seguinte aviso, ó. 149.346 inscritos. Contagem regressiva para os 150 mil. E você que aí tá ouvindo e ainda não é inscrito, então, meu amigo, sem muita enrolação, curta o vídeo e se inscreva. Vambora junto em busca desses 150 mil inscritos. Agora, fiquem aí com o restante do vídeo. Bom, meu amigo vascaíno, eu conto então com você, conto aí com a sua ajuda. Vem ajudar o canal do Gigante Vasco a chegar a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube, principalmente, né? A chegar a essa marca tão importante dos 150 mil inscritos. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. E é claro, meu amigo, como a gente já trouxe a vocês na introdução do vídeo, amanhã terá uma partida bem importante contra a equipe do Cruzeiro dentro do Parque do Sabiá. Esse jogo não acontecerá no Mineirão por conta de um evento que estará acontecendo no estádio e por isso a partida foi transferida para para o estádio do Parque do Sabiá em Uberlândia, né? O Triângulo Mineiro, pronto. Lembrei aqui o nome da região de Minas Gerais. É uma partida muito importante,
do técnico Fábio Carille. A partir dessa última terça-feira contra o Lanús, foi um jogo assim que fez com que o Carille perdesse ainda mais o prestígio que já não tinha, né, dentro do Vasco da Gama. A situação do Carille hoje é muito ruim. Partes, né, de dentro do Vasco da Gama vem pressionando até o próprio presidente Pedrinho para tomar uma atitude, demitir o técnico Fábio Carille. A situação, a informação que temos é que está de fato insustentável hoje internamente para o técnico dentro do nosso Cruz Maltino. Há uma pressão muito forte nos bastidores para que uma demissão aconteça o quanto antes. Pares, aliados à atual diretoria, próximos ao presidente Pedrinho, vem pedindo de fato, como se diz no ditado, a cabeça do treinador. Internamente se entende que o trabalho do Fábio Carille chegou ao limite, chegou ao teto e que ele não vai conseguir entregar absolutamente mais nada que senão isso que ele entrega hoje, tá? Após a partida dessa última terça-feira, a situação ficou ainda pior para o treinador no comando técnico do nosso Cruz Maltino. Fábio Carille, que é um técnico que teve período de treino, é importante falar isso aqui com vocês. O Carille, diferente de alguns outros treinadores que passaram pelo Vasco, como o próprio Álvaro Pacheco, o Ricardo Sapinto, o Rafael Paiva, técnicos que saíram pelo Vasco da Gama até pela porta dos fundos, sendo eles demitidos, principalmente o Álvaro Pacheco. Todos esses três que eu citei não tiveram tempo para trabalhar. O Álvaro Pacheco chega ao Vasco após a partida contra o Criciúma e ele teve pouquíssimo tempo para mostrar alguma coisa, nem tempo para treinar. O Álvaro Pacheco teve e foi demitido com razão, mas não houve tempo para o Álvaro Pacheco. Rafael Paiva, a mesma coisa, ele entra, né, no Vasco após a demissão do próprio Álvaro Pacheco, no momento sem treino, e mesmo assim consegue mostrar alguma coisa. O Paiva, ele estreia como técnico do Vasco numa goleada aplicada sobre o São Paulo pelo placar de 4-1, mesmo sem tempo para treinar. Então, assim, essa justificativa, né, de falta de treino, o Fábio Carille não tem, porque ele está tendo treino, ele está tendo tempo. O Fábio Carille pega o Vasco no início da temporada, que já mostra mais do que nunca como houve tempo. Ele teve 15 dias do primeiro treino do Vasco no ano até a estreia do Vasco em 2025. Estreia do Vasco na temporada contra a equipe do Madureira. E além disso, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco da Gama, ele também teve 3 semanas de treino após a eliminação do Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca para a equipe do Flamengo. Então, meu amigo vascaíno, diante disso é mais do que nunca exato. Fábio Carille teve 1 mês e 1 semana cheia de treino. Olha que loucura. É difícil a gente olhar para trás e ver um técnico que teve tanto tempo como teve Carille para mostrar alguma coisa dentro de campo e com tanto tempo para trabalhar isso como o próprio técnico atual do Vasco teve. Então tudo isso credencia sim o vascaíno, credencia sim os pares, os aliados do presidente Pedrinho a fazerem críticas ao trabalho do treinador. E é nada mais do que certo essas críticas serem feitas. O trabalho é ruim, dentro de campo não apresenta absolutamente nada. Mas a gente vai bater num ponto aqui muito importante, que faz com que, infelizmente, o Pedrinho não possa demitir o Carille, pois não há justificativas para uma demissão do treinador. Hoje, o que o vascaíno cobra é o seguinte: não é o aproveitamento, mas é a forma de jogar. É ver algo bonito dentro de campo, algo que o Carille não está entregando. Só que sabe qual é a grande questão, meu amigo vascaíno? Não é no Vasco, não foi no Santos, não foi no Corinthians, não foi no Japão, não foi no Atlético Paranaense. Em nenhum lugar o Fábio Carille jamais apresentou um futebol bonito. Se você quer ver um time jogando bem, um time jogando bonito, não contrate o técnico Fábio Carille. Eu tenho convicção que a atual diretoria do Vasco da Gama, quando contratou o Fábio Carille, já sabia disso. Ou eu, aliás, espero que eles tinham essa consciência. Porque se eles contrataram o Carille para fazer o Vasco da Gama jogar bonito, esquece. Isso não vai existir. A única coisa que o Fábio Carille provavelmente prometeu, e eu acredito que nem precisaria ter prometido, é questão de lógica, foi aproveitamento. O Fábio Carille, meu amigo, é alguém que a gente pode reclamar da forma com que o Vasco joga. Podemos reclamar que o Vasco hoje não faz uma jogada, podemos reclamar que o Vasco hoje não tem uma questão tática legal. Entretanto, hoje o Vasco da Gama é uma equipe que pontua. É uma equipe que tem um aproveitamento bom. O Vasco do técnico Fábio Carille hoje tem um aproveitamento de 53,3%. Para uso de comparação, esse aproveitamento que o Vasco da Gama tem, olhando para o aspecto brasileirão,
que é um campeonato de 38 rodadas, né? Fazendo uma conta rápida aqui, 38 vezes 3, 76, 84, 108, né? 108, 108 ou 118? 108. É isso, acho que é isso. 38 vezes 3, 108. Melhor fazer uma conta aqui na calculadora para não fazer besteira, né? 114. Pronto. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que dá 114 pontos. Essa é a disposição de pontuação que qualquer time pode ter se vencer todas as 38 rodadas. Ou seja, 100% do Campeonato Brasileiro de pontuação é 114. Bom, meu amigo vascaíno, então vambora pro momento em play desse Acorda Vascão. Você aí que não conhece a Inplay, fica tranquilo que eu vou falar aqui rapidinho para você quem é a mais nova parceira do canal do Gigante Vasco. A Inplay simplesmente é um aplicativo que você pode ganhar dinheiro se divertindo. Olha que loucura, né? Você vai ganhar se divertindo, ganhar jogando. E é claro, eu amo futebol e muito provavelmente você que está aqui nesse vídeo também se amarra no esporte, é um apaixonado pelo futebol e principalmente pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, você ganhar dinheiro com um aplicativo, jogando, brincando, se tratando de futebol de Vasco, eu acho que não tem nada melhor. E a gente vai fazer aqui nesse Acorda Vascão, ó, tá aparecendo aí na imagem a vocês o que é de fato a Inplay, né? Isso daí, ó, que eu vou mostrar agora, no caso, esses são alguns outros criadores da Inplay, mas eu vou lá para minha página, que é a página do canal do Gigante Vasco, né? Então calma aí que eu estou procurando, tem muita página lá na Inplay. Pronto, achei a minha página. Estamos com 189 membros. Vou só dar uma olhada aqui no ranking, né? Temos o Caleb Turino com 8 pontos. E eu lá, ó, aparecendo no segundo lugar. Campeonato, só o canal do Gigante Vasco na segunda colocação. Nos snaps, eu estou na sexta colocação com 12 pontinhos, né? E eu vou fazer aqui com vocês, vamos ver o que tem para fazer hoje nesse Acorda Vascão, né? Vencedores da sexta rodada, 2.000, muito ponto. Vasco em Minas, 1.000. Cruzeiro Vasco. Eu vou fazer esse de Vasco em Minas, 1.000, cara. Eu fiz alguns joguinhos, tô com bem mais moedas do que estava antes. 21.000 moedas, ó. Então vamos lá. Buim. Vou entrar para fazer esse joguinho com vocês nessa manhã de sábado. Mais de 3 impedimentos do Vasco no primeiro tempo contra o Cruzeiro? Na minha opinião, não. Mais de 5 chutes do Vasco no primeiro tempo? Na minha opinião, também não. Mais de 80% de pressão de passe do Vasco? Sim. Mais 55% de bola para o Vasco no jogo? Não. Mais de 3 cartões amarelos para o Vasco no jogo? Eu acho que não também. Mais de 2 impedimentos do Vasco no jogo? Também acho que não, cara. Vasco vencerá? Vamos na racionalidade ou vamos no sentimento do torcedor? Vamos no sentimento do torcedor, pelo menos dessa vez. Acho que o Vasco vai vencer sim. Lucas Piton comentará mais de 2 faltas no jogo? Vou botar sim nessa. Cartão amarelo pro Hugo Moura? Sim. Moura bate pra caramba. Gol do Verratti? Pô, é claro. Finalizado. Esse é um campeonato que eu fiz de 1.000 moedas, né? A gente tem outros também, eu vou mostrar rapidinho para vocês. Mais baratos, temos de 750, eu fiz uma recente de 250 e temos também os snaps, que são jogos rápidos. Ó, vou fazer um para vocês, que é o P, que é um valor mais barato. Mais de 6 escanteios no segundo tempo. Bom, rapaziada, então a Inplay é isso que vocês viram aí, um aplicativo que está ajudando muito o canal do Gigante Vasco, que você pode ganhar se divertindo. Eu estou com 22.000 moedas quase, porque eu estou jogando. Quanto mais você joga, mais você vai ganhando, é claro, se você acertar. E é o seguinte, aqui no link da descrição tem o link da Inplay, que na descrição, no comentário fixado também. Você apertando agora e se cadastrando agora, você tem direito a 1.000 moedas. E você vai jogando lá, vai farmando, vai conseguindo ganhar cada vez mais moedas. E o que mais interessa é, você tem saques disponíveis a partir de R$100. Então, você vai ganhando moedas no jogo. E aí, essas moedas que você ganha no jogo, você pode transformar em dinheiro real. Saque mínimo de 100, podendo chegar até R$1.000. Então, olha que loucura. Você se diverte, ganha moeda no jogo, pega essa moeda no jogo e aí, é claro, né? Depois saca para se transformar em dinheiro legal. Você ganha jogando. Essa é a Inplay. Não é uma bet, tá? É um fantasy game. Fantasy game é sempre muito importante trazer isso a vocês. Então,
em play. Beijão. Amanhã vocês estão aqui de volta com o nosso Acorda Vascão antes do jogo contra o Cruzeiro para trazer aí mais joguinhos. Então, fica aí com o vídeo e, é claro, corre lá para Play. Fui! 50% de 114 é exatamente 57 pontos. Ou seja, diante disso, pelo aproveitamento do técnico Fábio Carille hoje no Vasco e pelo aproveitamento que ele teve nos seus últimos clubes, e eu pego aqui a vocês sem problema algum, no Corinthians um aproveitamento de 61,1, onde ele foi o campeão brasileiro. No Almeida um aproveitamento de 55,5. No Corinthians, na sua segunda passagem, um aproveitamento de 51,2. No Al-Ittihad, um aproveitamento de 55%. No Santos, na sua primeira passagem, um aproveitamento de 45,6%. No Atlético, um aproveitamento de 42,8%. No Varen Nagasaki do Japão, 44,6%. E no ano passado, no Santos, 62,8%. O seu pior aproveitamento foi aí no Atlético Paranaense, onde, é claro, ele tinha que ser demitido. Foram 4 derrotas em 7 partidas. Mas foi um aproveitamento de 42%. Um aproveitamento de 42% livra ainda o Vasco da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fábio Carille hoje ele tem um aproveitamento que, se comparado às suas antigas passagens, é um aproveitamento bom. Volto a repetir, o Fábio Carille hoje tem um aproveitamento no Vasco da Gama de 53,3%. Fica atrás apenas do aproveitamento dele, campeão da Série B com o Santos, campeão da Série A com o Corinthians e campeão lá na Arábia Saudita com o Al-Wehda. É um aproveitamento que, sim, colocaria o Vasco até dentro de uma possível Libertadores, coloca o Vasco na primeira página da tabela. E por isso hoje que o Fábio Carille ainda se mantém no comando do Vasco da Gama. Porque o aproveitamento do Carille é bom, mas o grande problema é a forma do Vasco jogar. O Vasco hoje, ele não joga futebol. O Vasco hoje, ele não desempenha. A diretoria está presa com o técnico Fábio Carille por conta desse aproveitamento que ele tem. Mas eu daqui e você daí temos a obrigação de criticar a forma com que o Vasco está jogando. Joga mal. E quem disse isso foi um comentarista muito bom da TNT Esportes, Ricardinho, que ele é torcedor até do Santos e acompanhou mais do que nunca o Carille no ano passado treinando o Clube Paulista. E eu aqui trago a vocês, meu amigo torcedor vascaíno, as palavras do próprio Ricardinho sobre essa situação do Fábio Carille após a partida contra o Lanús nessa última terça-feira. Se liga só, meu amigo torcedor vascaíno. A entrevista dele é pior do que o Vasco em campo. Eu não achei, não. A hora que ele fala que tem várias maneiras de jogar, eu vou embora, irmão. Mas ele tem razão. Ele falou pra mim, o ano passado, eu perguntei pra ele. Sempre joguei desta maneira, só tenho um jeito de jogar e não vou mudar. Mas ele não falou sobre isso. Ele falou existem várias maneiras de jogar no futebol. Ele tem não várias era maneiras de jogar. dele, você vai ver. Não. Você vai ouvir, então. Eu discordo de você. Então você vai ouvir. A gente ouviu coisas achei diferentes. Vai ouvir. Achei Você a vai ouvir. analogia dele do tanque cheio muito boa. Ah, Porque ótimo. realmente, você pode falar... Vem o de Vasco São não tá Paulo pro jogando Rio nada. parar É de um 5 minutos. Carilizete da porra também, né? Não, Tu gosta do Carille? Eu gosto do Carille. Não, eu gosto dele como pessoa, como treinador. Eu também gosto como pessoa. Eu tô achando que realmente ó, ele falta conteúdo, O mano. Carille, ele é um bom exemplo de um treinador que quando chega nesse momento, que é o momento de, meu irmão, tu precisa dar uma resposta para mais. O Carille é muito bom, tipo, para lutar para não cair. Ele é um bom técnico, clássico. Pronto, o jogo contra o Flamengo, que é um jogo que seu time tá nas cordas, ele não é favorito. Carille, e ele precisa jogar para Ele sobreviver. compete, Ele é bom compete, nisso. ele compete. Agora, pra hora de criar, Mas, é ruim. mano, mas eu vou te falar, existem Hora que tem que motivos pra propor ele ser jogo, assim. ele não sabe fazer. Então, Tudo bem, mas ele não isso sabe faz propor tempo. jogo. Mas é muito louco que o Corinthians dele ele conseguiu. Mas Então, quando é que foi faz isso? muito tempo, é isso. Quando foi Corinthians isso? Mas, dele ó, ou Corinthians, O torcedor do Vasco, ele tem Não, o aquele direito... Corinthians que ganha, que faz o primeiro... Tem um Corinthians, qual que é o Corinthians dele que faz o primeiro turno muito bom do 17. brasileiro? Aquele campeonato e fala fica do Corinthians pendurado. ganhando defensivamente pendurado. O Corinthians, é que o pessoal só 17. lembra da fase final do campeonato. É O isso. primeiro Voando turno, no primeiro o turno, Corinthians Arana. jogava aqui, ó, com violino. E o que aconteceu no segundo turno? Jogando pra caramba. Não, mal, concordo, mas o O campeonato Palmeiras é só um ficou turno. uma vitória de virar, rapaz. no auge, pô. Não, ali era embaçado, mano. Primeiro, a questão do Carille, cara, eu já tive uma relação mais próxima com ele, eu trabalhei com ele, eu sou muito grato ao Carille. O Carille, ele era auxiliar do clube que eu trabalhava, então o meu contato com ele como analista era muito grande. Só que é uma coisa que eu já falei pra ele na entrelinha. Sempre faltou pra ele mais ambição, cara. Eu já via o Carille olhando o Sertãozinho Rio Claro, mas ele não assistia a Arsenal Real Madrid. Não dá, né?
Você tem que ver o Sertãozinho em Rio Claro. É porque é do time às vezes dele, vai trazer- inclusive, da casa não, da não, o que eu cidade tô dele. querendo dizer. Vê o jogo de muito Série A2, E aí Série falta 3. repertório, né? Então eu acho que realmente você olha pro jogo que ele propõe nos últimos anos, realmente falta mecanismo de atacar. Falta repertório. E eu Mas acho você que tem essa, razão. É e um eu- técnico bom pro momento que você E eu, pode acho, cair. e eu acho que essa busca por sair desse peito de ser só defensivo, tá deixando ele mal defensivamente também. É que eu acho, cara, Ele- assim... ele tá perdendo até o que ele era bom. Tipo assim, o que me parece, eu não sou torcedor do Vasco, mas eu tenho Sim. vários amigos que são, é que, tipo assim, o torcedor do Vasco, ele só lembra... Sabe aquele frio na barriga de, putz, eu tô ansioso pra esse jogo, porque na ruim, entendeu? Tipo assim, na luta pela sobrevivência, Sim, sim, ele entendi. lembra que aquele jogo é importante, é decisão, é E não sei o quê. aí você Eu acho que pega- o torcedor do Vasco, ele tá esquecendo como é ter esse E aí frio na você pega barriga Numa decisão. na hora de criar coisa. E aí você pega o E primeiro aí tempo esse de jogo é um ontem, jogo que o deixa time isso fica claro, com a meu irmão, bola não e vai pra lugar acontece nenhum. nada. Nada. Você tá assistindo o jogo, você tá no estádio. Você vê seu time ficando com a bola a maior parte do tempo e o time não vi tanto orna. isso aí Isso começa a no te passado. dar um, Não, e ontem um desespero, eu o Lanús concordo. deu uma anuladinha no Verrete, né? E tipo assim... Tinha só a bola na área, né? Acabou. O Lanús jogou o pontinho em cima do Piton. Acabou, não conseguia cruzar. O Piton ontem não foi Qual é a todo, jogada não. do Flamengo, senhor Vitor Lopes? Do Flamengo? Não, desculpe, do Vasco. Pra ver se Piton vocês e Verrete. Só. É o que o Mas Vasco tem, aí, tudo bem. Mas, mas não é aí, mais há um mas tempo. aí, O Piton cara, tá mal, pô. mas aí tem uns agravantes. Tu queria falar O não sei Vasco, quê. toda hora que ele Não tem, tenta, o Vasco, a única vez que ele tentou mesclar o time e colocar um pouco de reserva, ele tomou um ataque aqui Do do Corinthians que ele não viu a cor. É. O Vasco, quando o Vasco tem jogadores morrendo a Mas, partir dos 15 minutos. Renato. Quando você troca, o nível é muito mais baixo. Renato, vou perguntar Sim. de novo meu apresenteiro. Qual é a ideia de jogo do Vasco? Você pode me dizer? Não, mas isso aí acho que desde o ano passado, porque era algo que vinha dando certo. Não, isso é. Do Piton com o Verrete. Você só vai ter isso. deixar de Só que fazer. assim, não a só com o partir do- Piton, o Paulo Henrique é bom jogador. Não, mas você bom, só vai pô. ter isso. E Você só vai ontem ter ele e isso. o Ryan, Mas assim, os melhores momentos do Vasco ontem foi quando ele e o Ryan conseguiram, ele não foi nem pelo Piton. Vale. Não, eu acho que assim, muito parte também dos próprios jogadores. Quando eu falei que teve uma troca de passes, 17 passes errados, também dos jogadores do Vasco. Você desligou a TV? Você desligou a pô- TV? Ah, não dá, eu tava no aplicativo, É, no celular. Eu falei assim, eu- isso aqui não dá. eu Isso acho aqui é que é muito- insalubre. Não tem É como. o quê? Assistir o Vasco é insalubre. Mas o que não que é tem isso? como. Ah, não tem como, é ruim. Não dá. Faz mal. É tóxico. indigesto. Não dá. Mano, Agora, eu não assim, vi. assim, Mas eu vi o ano passado assim, o ano inteiro isso aí. Fisicamente, Parabéns. cara, tá todo mundo vivendo uma maratona complicada, não é só o Carlinhos que tá sofrendo com isso. Mas assim, fisicamente, o Vasco tá abrindo o bico muito rápido, cara. o Carlinhos é Mas defensável. justamente por isso, porque quando também coloca os reservas, cai muito o nível. Cai muito. Cai muito Então, o mas nível. aí você falou Mas, de elenco, mas né? ele não falou que o elenco era bom, que não precisava de reforço? Então, aí- Quem falou foi ele, não fui eu. Mas aí ele foi na do. Se o Não chefe vai. falar que essa mesa é vermelha, é vermelha. Mas vamos, tudo mano. bem, só que eu não vou Oxe. falar publicamente que ela é vermelha. Eu não sou tonto. Não, se me perguntar no programa, os caras falaram que é vermelha, lógico que é. Assim, Oxe. eu tenho dúvidas. Poderiam pintar ela de novo. Pronto. Agora ele falar não, que o elenco é bom, e o Pedrinho falar que o time tá entre os 8 melhores do Não, aí Brasil. é Então, louco, mas aí é que loucura. tá. A torcida tem. Eu não acho o time não titular vou- eu não ruim, vou eu acho que o dizer time o- titular tem Mas que entre os jogar mais. 8? Não tem como. Eu não acho o time titular ruim, e eu acho que esse time tem que jogar mais, ele pode jogar mais, e aí é o treinador. Eu não consigo. Mas assim, treinar também não treina. A gente cobra. E aí não é só pro Carille. A gente olha pra todo mundo no Brasil. A gente cobra a evolução dos times, sendo que os treinadores recuperam e passam um vídeo. É isso que o treinador tá fazendo. Ó, o torcedor ele tem o direito de fazer o que quiser, desde que não, Esse né, time não não é cometa ruim. nenhum crime. Perfeito, né? Mas faz sentido algum ele de fato tá vaiando o Carille pelo que o time tem jogado? E aí eu digo isso pelas peças que tem. Ó, o Vasco entrou ontem com Léo Jardim, Paulo, João Vitor, o Paulo Freitas e o Henrique. Piton. Paulo Henrique, né? E aí Jair, depois entrou o Paulinho Paula, o Hugo Moura, depois entrou o Matheus Carvalho, o Coutinho, depois entrou o Adson, o Rayan, depois entrou o Zucarello, Verrete, o Nuno Moreira, depois Zucarello entrou o voltou, Alex não, Teixeira. é Então, bom, eu acho assim, exagero. Não é porra, bom, não é ruim não, mano. é meio que Não é assim, bom. Não é ruim. dá não. pra cobrar tanto melhor do assim que o do ano do passado. Carille? Dá. Beleza, Dá pra mas cobrar vai tanto ir do pra Carille onde? do jeito que ele tem? Dá porque é o seguinte. Mano, eu tô é pra questionando, estar tá? exatamente onde está. Mas aí eu... Essa é a questão, a Então isso é expectativa. muito sofrimento, É isso. ô, Renato. Tudo bem. Se é pra estar onde está, exatamente onde está, e Aí sendo você com tem jogos que olhar. horríveis... Aí você tem que olhar se a direção tá fazendo um trabalho a ponto de no ano que vem você poder Renato, contratar dois jogadores a um pouco melhor direção, e a colocar direção nesse do meio. Vasco não pode vir a público falar que o Vasco está entre os 8 melhores Não, times isso é do loucura, Brasil. eu concordo com O você. seu Fábio Ocarilli não pode, quando perguntado se o Vasco precisa de reforço, falar: não, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Então ele tem que fazer esses caras jogarem bola e o Vasco ganhar jogos. É o que ele não faz. O Vasco faz tudo,
menos jogar bola, pô. O Vasco não joga bola. Ver o jogo do Vasco é uma tortura. Meu amigo torcedor vascaíno, então, foi como o próprio Ricardinho falou. Sem tirar nem pôr as palavras do Ricardinho, essa é a atual situação do Vasco. O Vasco pode até ter um aproveitamento bom, mas que dentro das quatro linhas não mostra absolutamente nada. E hoje, infelizmente, essa atual diretoria se prende exatamente nisso. Porque ao contratar Fábio Carille lá no início da temporada, a certeza era exatamente essa. Aproveitamento eles teriam, mas bola, futebol jogado, dificilmente com o técnico contratado. E aí eu imagino o Pedrinho sentando numa sala de demissão. Carille, você tá demitido. Aí o Carille puxa, pô Pedrinho, olha o meu aproveitamento, 53%. Pega aí os meus últimos clubes, 53 no Santos, 54 no Corinthians. Do que você tá me cobrando? Então assim, o Pedrinho hoje, infelizmente, olho no olho do técnico Fábio Carille, ele não tem nem argumento para demiti-lo. Essa é a atual situação. Concorda com isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Conto muito com a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.